Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Eu consulto os eminentes pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, está aprovada. Em mesa para julgamento, aliado, aliás, é o mandado de segurança, propaganda política eleitoral do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, relator. Esse processo está adiado para a sessão do dia 17, próximo, portanto, na segunda-feira. Em mesa para julgamento, Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior, impugnação, registro de candidatura, candidato ao cargo de deputado estadual. Impugnante é a Procuradoria Regional Eleitoral e a parte impugnada, Maraí Gonçalves de Carvalho. Com a palavra, o eminente relator. Só um minutinho. Meu presidente, eu pediria para haver o julgamento em bloco, porque em relação a esse processo da Maraí tem uma particularidade só, tá? Que é a quitação. Todos os três processos são referentes à mesma coligação e é o mesmo fato, tá bom? É o mesmo fato da ausência da convenção de autorização na convenção partidária. Então pediria para julgar. É possível? Se não for também pode ser rápido. Não, tudo bem então. Então vamos lá. Então vamos anunciar que estará sendo julgado em lista 1.2 da pauta, é o processo judicial eletrônico 0600-707, o processo 713 e o 695. Todos eles da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior. Nos três, a impugnante é a Procuradoria Regional Eleitoral. Nesse anunciado, no primeiro momento, é Maraí Gonçalves de Carvalho, que é a parte impugnada. No segundo, é Eurípides Paulo da Silva. Os partidos, coligações são os mesmos. E o terceiro é a Nádia Rafaela da Silva, que é a impugnada. Com a palavra, o doutor Antônio Veloso Peleza Júnior. Trata-se de ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Maraí Gonçalves de Carvalho, candidata ao cargo de deputado estadual pelo consórcio partidário composto pelas siglas DC, PRTB, Avante, Solidariedade, PRP e Pátria, denominado de Coligação Fé e Trabalho. O argumento base da ação é a inexistência de escolha do nome da requerida em convenção partidária para a disputa ao pleito, consoante se observa das atas do Partido Solidariedade, caracterizando a ausência de uma das condições de elegibilidade. Nessas razões, a digna procuradora pugna pelo indeferimento do pedido de registro. Intimada, a impugnada por meio da coligação afirma em sua contestação que substituiu a pré-candidata Alvanúzia Castro dos Santos, também filiada ao Partido Solidariedade e devidamente escolhida em convenção, que, por razões de cunho pessoal, requereu a desistência de sua candidatura. Aduz que a substituição foi formalizada em reunião da Comissão Provisória Estadual do Partido Solidariedade, lavrada em ata e juntada em anexo, consoante o documento reportado. Deste modo, postula pela improcedência do pedido e o consequente deferimento do registro de candidatura. Considerando a juntada de documentos, abriu-se vista ao impugnante. Em nova manifestação, reitera em síntese o pedido pelo indeferimento, uma vez que não há na ata da convenção partidária a delegação de poderes quanto às substituições. Senhor presidente, é o relatório. Queria a compreensão de todos que vamos fazer uma substituição aqui do notebook da procuradora. Ela vai apresentar a argumentação oral. Apresentou um problema
Vamos retomar o julgamento? Então, a palavra digna à Procuradora Regional Eleitoral. Está sendo julgado em bloco os 3 processos anunciados. Segundo o relator, se trata do mesmo fato e a argumentação jurídica também. Quer dizer, a causa próxima da impugnação é a mesma. Os 600, 707, os 600, 695 e os 600, 713. Respectivamente, as partes impugnadas Maraí Gonçalves de Carvalho, Eurípides Paulo da Silva e Nádia Rafaela da Silva. Presidente, peço perdão aqui pela falha técnica, que pese não ter sido minha, mas pelo tumulto aqui na sessão. Já consegui acessar os autos, me recordei do processo. São 3 impugnadas que o nome não constou na ata. Elas foram até ouvidas no Ministério Público e o processo voltou, então, para aparecer, quer dizer, para manifestação final, tratando-se de ação de impugnação, e a manifestação final foi pelo indeferimento em razão da ausência de delegação para a Comissão Provisória Estadual. Então, mantém esse parecer, essa manifestação. Lançaram o nome dela lá sem elas autorizarem? Não, senhor presidente, o nome não constava na ata da convenção partidária e depois eles apresentaram uma suposta ata em que haveria delegação para a comissão executiva, mas não haveria, de fato, essa delegação. Então, esse é o ponto. Relator, o senhor está com a palavra. Tem algum advogado das partes aí impugnada? A senhora quer fazer a sustentação oral? Ok. Está conseguindo em ata. Por favor. Com a palavra o relator. Verifica-se dos autos que não há necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual passo ao julgamento. Eu apenas abri para o impugnante, porque houve a juntada dessa ata, que seria um documento novo, mas persistiu o julgamento antecipado. O ponto central da controvérsia é a inexistência da escolha da candidata em ata da convenção partidária, que constitui uma das condições de elegibilidade. Contudo, por intermédio do ID tal, juntou-se à ata da Comissão Provisória Estadual do Solidariedade em Mato Grosso, na qual constava que houve a substituição da candidata Alvanúzia Castro dos Santos por Maraí Gonçalves de Carvalho, a impugnada. CPF listo aí, título de eleitor e também nome de urna Maraí Carvalho. Aliás, no processo do DRAP, número 0600681, da coligação Fé e Trabalho, há no ID 28309 a juntada da referida ata. Essa ata foi juntada, portanto, no processo do DRAP, que, por sua vez, teve a manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral. Consigo ainda que o nome da impugnada figurou na lista inicial apresentada pela coligação, publicada no edital de candidaturas número 17/2018. Demais disso, em que pese a parte impugnada não ter juntado o termo de renúncia da candidata a quem substitui, no aludido processo que tramitou, o DRAP consta no ID 28312. Observa-se que não se trata efetivamente de substituição de candidato registrado, pois ainda não há julgamento definitivo. Contudo, é razoável que se aplique ao caso a resolução TSE 23538, artigo 68, que trata da substituição de candidato que renuncia após o termo final do prazo do registro. O artigo está transcrito. Estes são os termos da Lei 9.504, que dispõe no artigo 7º que as normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Só ler aqui, retroagir aqui, o artigo 68, parágrafo 1º, ele diz o seguinte da resolução: a escolha do substituto deve ser feita na forma estabelecida no Estatuto do Partido Político a que pertence o substituído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias contados do fato ou da nova notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição.
Nesse passo, em consulta ao Estatuto do Partido Solidariedade, disponível em seu sítio eletrônico, ele traz o permissivo necessário discutido nesses autos, o artigo 77. Qualquer filiado, no gozo pleno de seus direitos políticos, poderá pleitear candidatura a cargo eletivo, que será submetida à convenção, a ocorrer no prazo de lei. Parágrafo 1º. Por decisão da maioria, as comissões executivas poderão substituir os candidatos punidos com sanção disciplinar, assim como os que renunciarem, falecerem ou terem seu pedido de registro indeferido. O caso é distinto de outros precedentes apreciados por esta Corte em data recente, porquanto aqui se trata de renúncia do candidato previamente escolhido na convenção e a necessidade de substituição não representando desrespeito à vontade dos filiados. Chamo a atenção, ante eventual argumentação de desrespeito à vontade dos partidários manifestada em convenção, que não se justifica pela clara autorização presente no Estatuto do Partido, para o fato de que a maioria dos signatários da ata ID 30645 são os mesmos da ata do ID 2753573, do DRAP já mencionado, que eu descrevo. Então aqui, se nós contarmos aqui, na ata da convenção, tinha 12 presentes. Já na ata da comissão executiva, tinha 9 desses 12 presentes. Então, assim, tinha 3 a menos só. Então, assim, além de haver a previsão no Estatuto do Partido, que a convenção, que a comissão executiva tem o poder para deliberar acerca da substituição daqueles que renunciarem, ainda eu fiz um paralelismo, o quê? Que na ata da comissão executiva tinha quase o mesmo tanto de presentes na ata da convenção partidária. Desse modo, a situação em exame é, na prática, substituição em decorrência de candidato desistente, ou seja, um fato novo e posterior à convenção, com autorização no Estatuto do Partido e a presença na reunião da comissão do partido da grande maioria dos componentes que participaram da ata de convenção. Logo, entendo superada a inconsistência aventada pelo Ministério Público Eleitoral por meio dos documentos comprobatórios apresentados pela parte impugnada. Por oportuno, observa-se que a Secretaria Judiciária apontou a falta de quitação eleitoral modificada por ausência às urnas, intimando a parte requerente impugnada para sanar a irregularidade em 3 dias, nos termos do artigo 37 da Resolução 23548. Esse fato aqui é o único que distingue esse processo dos outros demais. Todos os outros foram a renúncia, a substituição nos mesmos modos que eu já pontuei. Então, em cumprimento a essa ausência de quitação, sobreveio, após a intimação, e na data de 28 de agosto de 2018, a seguinte informação. Certifico que a eleitora Maraí compareceu ao cartório para regularizar a sua situação, que se encontra quite com a Justiça Eleitoral. A quitação eleitoral, todos sabem que é uma condição de elegibilidade, prevista no inciso 6 do artigo 11 da Lei das Eleições, ao passo que a sua não demonstração conduz ao indeferimento do registro. No caso sub iudice, a providência para regularização ocorreu no dia seguinte à publicação da intimação, conforme se observa no ID 32772, estando preenchida a condição. Importa pontuar que o fato de o documento comprobatório ter sido posterior, ele foi feito quando estava pendente a análise do registro, não tendo, portanto, impedimento para aceitá-lo, em primazia ao exercício do direito de candidatar-se, sendo desarrazoável aplicar a preclusão quando atendida a determinação, enquanto não exaurido o pedido propriamente. Então, assim, houve essa quitação, ela foi posterior, mas eu estou aceitando com base em alguns julgados do TSE que eu transcrevi, e o mesmo posicionamento da nossa Corte Eleitoral. Assim, satisfeitas as condições de elegibilidade, registrabilidade e ausentes condições de inelegibilidade, deve o registro ser deferido, consoante as informações e documentos acostados. Em face ao exposto, julgo improcedente o pedido de impugnação ao registro de candidatura e, por consequência, defiro o pedido de registro de Maraí Gonçalves de Carvalho, título de eleitor identificado, filiado ao Partido Solidariedade e apresentado pela coligação Fé e Trabalho,
para o cargo de deputado estadual, nome já citado, com a opção de nome Maraí Carvalho com voto, senhor presidente. E os outros dois? Os outros dois é a mesma coisa, salvo a quitação. Salvo a quitação. Eles são a mesma coligação, é a mesma situação. E aí você está deferindo também. Exatamente, a mesma situação. Mas a conclusão é a mesma. A mesma, porque o Estatuto do Partido, ele autoriza no artigo 77, tá? E a presença de quase todos os convencionais, tá? Em ambas as reuniões, a ata que foi juntada e na ata da convenção. Doutor Luiz Aparecido. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Também acompanho o relator. Doutor Ulício Rabaneda. Só um questionamento. Houve uma filiada, foi escolhida em convenção, o partido não registrou, não fez o pedido de registro desta filiada escolhida em convenção e fez agora da pessoa que nós estamos requerendo, julgando o registro, é isso? Sim, sim. E aí a alegação é de que esta escolhida em convenção desistiu da candidatura antes do registro. Não foi novo deferimento desse registro ainda, não tinha sido apreciado o deferimento do registro. Ah, mas foi protocolado. Sim, sim. Foi protocolado aqui. Sim. E veio então um instrumento formal de renúncia dela. Não, de renúncia não. De renúncia não. De renúncia não. Não tinha sido apreciado ainda. Tá? Não, na verdade, então, quem foi escolhido em convenção requereu o registro de candidatura. Mas renunciou em que momento? Ela sequer registrou ou fez o pedido do registro? É isso que eu estou questionando. Entendeu? Isso. Não houve registro mesmo. Não houve sequer o pedido de registro. Não houve registro. Não houve registro. Não houve registro. Exatamente. Oi? Não houve registro. Não foi requerido registro. Tá, entendi. Estou de acordo. Para os 3 processos, o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e, consequentemente, deferiu o pedido de registro de candidatura da Maraí Gonçalves de Carvalho, Eurípides Paulo da Silva e Nádia Rafaela da Silva, nos termos do voto do relator. Menos, presidente, a despeito até de anunciado o resultado, eu gostaria de lembrar até que realmente não há a delegação da convenção, mas a possibilidade de substituição pela comissão executiva, ela decorre da lei, não precisa da delegação. Sim. Agradeço o acréscimo e aqui eu chamo a julgamento 1.5 da pauta, é o 600.749, doutora Vanessa Curte Perenha, impugnação de registro de candidatura, candidato ao cargo de deputado federal, a impugnante é a Procuradoria Regional Eleitoral e a parte impugnada é a Milene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva. Com a palavra a relatora. A coligação para mudar Mato Grosso 2 ingressou com o requerimento de registro de candidatura de Milene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva para concorrer ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018. Após a publicação do respectivo edital, o Ministério Público Eleitoral propôs ação de impugnação de registro de candidatura, alegando que a requerente não preenche a condição de elegibilidade da filiação partidária, uma vez que, ao contrário do que é afirmado no RRC, ela não é filiada ao MDB. Na verdade, segundo a impugnante, a candidata requerente não é filiada a partido algum, segundo o registro do FiliaWeb. Devidamente intimada, a requerente afirmou que é filiado ao MDB desde 6 de abril de 2018, conforme havia comunicado ao então cartório da primeira zona eleitoral de Cuiabá, sendo a mesma data o dia de desfiliação do Partido Verde. Alega que o Partido Verde somente cancelou a filiação da candidata em 11 de abril de 2018, o que impossibilitou ao MDB processar a nova filiação no sistema FiliaWeb. A requerente apresentou ficha de filiação ao MDB,
cópia da ata de convenção do MDB, na qual comprova que foi a única mulher do partido a ser escolhida para compor a chapa proporcional a deputado federal. Declaração firmada pelo presidente do Diretório Municipal do MDB de Cuiabá, informando que a candidata é filiada ao partido desde 6 de abril de 2018. Declaração firmada pela presidente do MDB Mulher de Mato Grosso, informando que é filiada desde 6 de abril de 2018, e espelho de consulta do FiliWeb, em que consta a data de filiação, 6 de abril de 2018, registro interno. A Secretaria Judiciária informou que o requerimento de registro de candidatura está instruído com todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral, restando pendente de decisão apenas a questão da filiação partidária. Em manifestação final, a douta PRE, após o feito estar devidamente instruído, manteve o pedido de procedência da impugnação, ao argumento de que os documentos trazidos pela impugnada são provas unilaterais. A candidata requerente em petição derradeira renovou o pedido de deferimento de registro de sua candidatura e é o relatório. Senhor presidente, eu agradeço. Eu mantenho a última manifestação dos autos pelo indeferimento. Tá. No meu sentir, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, não se pode negar a intenção da candidata requerente e do seu partido político, o MDB, em estabelecer uma relação jurídica de filiação, relação esta existente desde 6 de abril do corrente ano, no mínimo. Explico. Ainda em abril deste ano, na primeira semana, ID 30702, página final, a senhora Milene dirigiu-se ao cartório, então, da primeira zona eleitoral e comunicou não só a sua desfiliação do PV, bem como requereu expressamente a sua inclusão na relação oficial do PMDB de Cuiabá. Aí vem o protocolo, cujo andamento encontra-se como arquivado na origem. Tá? Independente do fato de ter havido ou não desídia da agremiação partidária MDB de Cuiabá, no preenchimento do FiliWeb, ou mesmo que seja verdade a tese de que o MDB não conseguiu incluir o nome da requerente porque o PV, partido anterior, não excluiu seu nome a tempo, fato é que o comportamento da candidata demonstra o seu liame jurídico com a agremiação. Ela participou de eventos do MDB Mulher, como se pode observar do ID 52580, desde março de 2018. E ela procurou pessoalmente essa justiça especializada em abril para externar o seu desejo de ser filiada ao MDB, circunstância que, a meu ver, deve ser levada em consideração. Ademais, conforme relatado, constam também nestes autos declarações do presidente do MDB de Cuiabá e da presidente do MDB Mulher de Mato Grosso, confirmando a participação da candidata nos atos intrapartidários. Tem para mim que essas questões de filiação partidária de candidatos devem ser analisadas caso a caso, sendo extremada a posição de que não devem ser aceitas provas unilaterais de filiação. Com essas considerações, julgo improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, pelo que defiro o pedido de registro da candidatura de Milene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva ao cargo de deputada federal, eleições de 2018, sob o número 1567 e nome para a urna Milene Lustosa. É como voto. Doutor Antônio Veloso Peleza Júnior. Relatora. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Acompanha, relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Também acompanha, senhor presidente. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. A unanimidade julgou improcedente a impugnação e, consequentemente, deferiu o pedido de registro da candidatura Milene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva, nos termos do voto da relatora. Senhor presidente, Pois não, senhor. pelo que eu observei da pauta, não tem mais registro de candidatura a ser julgado, né? O senhor está dispensado. Teria que pedir dispensa, por compromisso urgente. Sim, o senhor está dispensado e... Vamos à pauta administrativa em mesa.
O 1.6 é um processo judicial eletrônico 0655, é designação do juiz eleitoral para jurisdicionar 31ª zona eleitoral, que é município de Canarana. O interessado é o juiz da 31ª zona eleitoral. Aqui é um processo judicial eletrônico. Há uma necessidade de designação do juiz titular da 31ª, tendo em vista a dispensa do Dr. Aaron Límpio Pereira das funções eleitorais perante a Justiça, em face da sua remoção. Aí, por portaria, foi designado o Dr. Darwin de Souza Pontes, juiz de direito da primeira vara, para jurisdicionar em caráter precário. Consta da instrução deste feito a formação única da unidade técnica, que é referida à comarca de segunda entrância, contando com outros magistrados ali jurisdicionando, motivo pelo qual foi publicado o edital. Acrescenta que, nos termos do artigo 3º da resolução do TRE, habilitar tempestivamente 2 magistrados, o Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque e o Darwin de Souza Pontes, que declararam a não incidência de impedimentos legais, bem como a viabilidade de locomoção. Aí tem o Dr. Darwin. Ele foi, data da dispensa da sua jurisdição foi em 8/12/2015. E o Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque foi 18/2/2018. Portanto, o Dr. Darwin é o mais remoto juiz da Justiça Eleitoral. Então, em razão disso, pela normatização, eu estou aqui a indicá-lo como o novo titular dessa zona. Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, designou o excelentíssimo senhor Darwin de Souza Pontes para jurisdicionar, que é o juiz da primeira vara da comarca Canarana, para jurisdicionar a 31ª zona eleitoral de Canarana. O segundo procedimento administrativo é a autorização para funcionamento da sessão eleitoral com menos de 50 eleitores, local de votação por posto indígena de vigilância de Aru, de sessão do 239, juízo da 15ª Zona Eleitoral de São Félix do Araguaia. Eu estou encaminhando o voto no sentido de deferir essa autorização, por caso excepcional, na área indígena. Todos estão de acordo? Isso aqui foi solicitação para funcionamento dessa zona apresentado pela doutora Janaína Cristina de Almeida, que é a juíza daquela unidade eleitoral. Todos estão de acordo? Então, o tribunal autorizou em caráter excepcional o funcionamento da sessão. Isso aí é porque está na normatização, precisa ter autorização do pleno. Então, por isso que estamos trazendo. Eu peço agora ao senhor diretor para fazer a leitura dos acórdãos a serem publicados nesta sessão. Publicação em sessão, processos julgados na sessão 8.607, no dia 14 de setembro de 2018. Acórdão 26905, processo PJE 0600-792. Acórdão 26906, processo 0600-786. Acórdão 26907, processo 0600-555. Acórdão 26908, processo 0600-559. Acórdão 26909, processo 0600-602, acórdão 26910, processo 0600-627, acórdão número 26911, processo 0600-859, acórdão 26912, processo 0600-357, acórdão 26913, processo 0600-664, processo 26, acórdão 26914, processo 0600-732, acórdão 26915, processo 0600-726, acórdão 26916, processo 0600-727, acórdão 26917, processo 0600-735, acórdão 26918, processo 0600-490. Era isso, senhor presidente. Prezados colegas, não havendo nenhuma matéria a ser levada à apreciação deste plenário, eu agradeço a presença de todos, dos servidores, dignos advogados e advogada aqui presentes, e declaro encerrada. Apenas consignando que na segunda-feira teremos a sessão das 16 horas. A pauta principal é justamente o registro de candidatura.
Então, eu peço a compreensão de todos. Meu muito obrigado.